E aí, gurizada, sou o professor André Del Mestre e este é o curso de Programação Estruturada em C, segundo vídeo da playlist de Alocação Dinâmica. Tá? No vídeo anterior, eu te mostrei apenas as motivações para utilizar a alocação dinâmica e a função sizeof. Nesse vídeo aqui, de fato, eu vou alocar memória dinamicamente. Tá? Vamos lá. Bom, a alocação dinâmica, né? Ela é realizada em termos de execução, como eu já falei. Então eu vou passar a usar a nomenclatura vetor estático para o vetor tradicional que a gente costuma utilizar, vet colchete 10 colchete, e vetor dinâmico, que é esse que a gente vai utilizar aqui. Bom, o que é o vetor dinâmico? Qual é a diferença? Quando eu utilizo uma função para alocar de memória, eu aloco a memória, tá? Exatamente o tanto de memória que eu preciso, utilizo essa memória e posso liberar essa memória, tá? Para que ela possa ser utilizada por outros programas ou, de novo, por esse mesmo programa. Tá? Então, depois que eu libero a memória está disponível para outros usos. Tá? Mas eu posso realocar a memória de novo e liberar de novo e ficar nessa no programa. Tá? Só que como fazer isso? Né? Alocar, realocar e liberar dinamicamente. É isso que eu vou começar a mostrar nesse vídeo. Né? Malloc é a função chave. M de memory, alloc de allocation, memory allocation. Vai receber o tamanho da memória a ser reservado. Está dizendo aqui que é um size t esse tipo, porque esse size t é o mesmo retorno que vem da função sizeof. E essa função malloc retorna um ponteiro de void. Como assim um ponteiro de void? Bom, ela retorna a memória alocada e um ponteiro para o início dessa porção de memória que foi alocada. Tá? E a gente viu a função sizeof que eu tenho tamanhos diferentes dos tipos. Eu tenho o char é 1 byte, o int é 4 e aquela história. Então, essa função retorna um ponteiro, retorna um endereço para o início dessa porção de memória alocada dinamicamente. Tá? Então, veja o exemplo. Tem aqui um vetor dinâmico, quando está assim, asterisco vet, quando eu nomeio assim, asterisco vet, isso aqui é um ponteiro, evidentemente, mas ele vai ser utilizado como um vetor dinâmico. Um int e um int tamanho. O usuário escolheu o tamanho do vetor, e aí vem essa linha, a linha-chave, né? Aloca a memória que o usuário escolheu, ou seja, tamanho vezes o float, porque afinal de contas é um vetor de float que eu estou alocando, e retorna o endereço do início dessa porção de memória para o ponteiro vet. Este float asterisco entre parênteses é o casting. Isso aqui é uma transformação de tipo em C fortemente tipado. Uma função malloc ela é única tanto para float quanto para int, para struct, para tudo. É malloc, é sempre a mesma função. É aconselhável fazer esse casting aqui para adequar o tipo de dado que o ponteiro está esperando, tá? Mas em alguns sistemas não precisa. Se eu fizer no meu computador, por exemplo, às vezes eu esqueço de fazer esse casting aqui e funciona igual, mas em outros não, tá? Então é extremamente aconselhável botar isso aqui. Aí depois que a memória foi alocada, aí vem o forzinho, tu usa o vetor dinâmico como se fosse vetor normal, tá? Bom, quando tu aloca a memória, antes de sair usando o vetor enlouquecido dinâmico, aloquei o vetor do tamanho que eu queria. Não. Antes tu dá uma verificada se de fato havia memória para o teu vetor, tá? Vai que o usuário aqui digita um tamanho gigantesco e não tem memória. Enfim, vai acontecer algum problema na alocação de memória. Então tu verifica aqui se o vetor não está apontando para nulo. Se está apontando para nulo, significa que deu probleminha ao alocar memória, tá? Essa verificação, olha, eu não consegui dar esse erro ainda em computadores, mas arquivos, que é o último conteúdo, o próximo e último conteúdo desse curso,
também tem essa fase de verificação, de verificar o ponteiro. É em essência, o mesmo conteúdo, né? Só que aplicado a arquivos. O nome das funções vão mudar, mas enfim. Essa verificação aí é bem mais importante. Mas aqui também já costuma fazer essa verificação. Tem que vir. Fez uma lock, verifica, vê se alocou a memória. Bem, depois sim, depois que tu verificou se está tudo certo, tu está autorizado a fazer alguma coisa com o teu vetor dinâmico, certo? E vou aqui colocar junto, porque é ligeirinho, a função free é a função que libera a memória. Então eu tenho a função malloc, memory allocation, para alocar memória, e a função free para liberar. Assim como a malloc, que retorna um void asterisco, a free entra o ponteiro na lista de parâmetros, ela libera e retorna o void. Bueno, então veja, aqui tem todo o trecho de código completo, tá? Com todas as fases. Aqui onde eu estou com o mouse por cima é o float vet, a declaração do vetor dinâmico. O usuário aqui definiu o tamanho desse vetor dinâmico. A chamada da função malloc com sizeof, vezes o tamanho que o usuário pediu. Verificação de erro. Faz alguma coisa com esse vetor. Aqui eu coloquei só um scanf para preencher o vetor. E depois libera o vetor. Tá? Então, depois da lógica, tu parou de utilizar o vetor, libera o vetor. Se tu não liberar, esse vetor só vai ser liberado no fim do programa. Vamos para o código. Bem, no código, meus caros. Esse aqui é o código do vídeo anterior, tá? Primeiro, questão de ordem, né? Eu trouxe várias funções que vão ser úteis nesses vídeos, né? A swap, que é o algoritmo de troca, tanto para char quanto para int. A função printArray, para printar o array de inteiros, já que eu não preciso, para printar a string eu não preciso de função específica. Procurar em um array, essas aqui de é ímpar, conta para ímpar também, tá? Eu vou usar essas funções para depois fazer essas aqui com mallocs e realloc nos próximos vídeos. Mas isso aqui tu já viu nos vídeos anteriores. Bom, passada a questão de ordem, vamos começar aqui a partir da linha 29. Vet vai receber, vet é um inteiro? Sim, é um inteiro, e aqui eu estou correto ao inicializar o ponteiro para inteiro com null, né? Isso aqui é correto de se fazer. Então o vet, ele vai receber a alocação de memória de 5 elementos de um inteiro, sizeof de int. Aqui está sendo feito o casting, tá? Nesse caso eu não quis interagir com o usuário, você sabe que eu não gosto. E aí, depois disso, eu tenho que fazer a verificação, ver se de fato alocou as 5 posições de memória para mim. Então eu verifico se esse vet aqui, ele continua nulo ou não, né? Vet é nulo, então printf erro ao alocar memória. Aí eu retorno 0, eu estou na função main, se caiu aqui, deu erro, acaba o programa, encerra, deu pau. Se não, isso aqui não está no slide, eu vou colocar um printf de endereço de vet. Aonde que alocou esse vet? Tipo, o vet é o início do ponteiro desses 5 inteiros. Então, qual é o endereço de vet? Vou botar 1% x aqui e deixar o querido aqui me dizer onde está o vet. Só para marcar, né? Que não é nulo. Bom, aí aqui vai fazer um forzinho para preencher um vetor. Novamente eu não quero interagir com o usuário. Botei o complemento de 5 para preencher. E vou printar. Printar o array para ver se ele está lá, nesse endereço. Depois eu libero, vamos embora. Make prog. Um monte de warning. Bom, isso aqui do vídeo anterior. Tá. Não salvei.
salva. Vamos de novo, make prog. Nossa senhora. Barra prog, tá, aqui. Beleza, então aqui, ó. O endereço de VET ficou nesse aqui, ó, 73, não tem uma letrinha, tá? 736.830. E o array tá aqui, 54321. Aparentemente para o usuário, olhando isso aqui, fica como se fosse um array, um vetor normal, 5 elementos, mas foi feito dinamicamente. Tá? Eu posso liberar esse array agora que eu já fiz o que eu queria. Já preenchi, já printei, fiz horrores de lógica aqui, tá? Limpei. A partir desse momento que eu chamei o free de vet, essas posições aqui, esses conteúdos 54321, isso aqui passa a ser lixo de memória. Não quer dizer que vai apagar, tá? Necessariamente vai apagar. Mas isso aqui passa a ser lixo de memória. O programa ele pode sobrescrever essas posições agora. Não tem nenhum compromisso mais de guardar isso aqui, porque está liberado. Está liberado, está liberado. Tá? Então, só para ver o que acontece, para ver se eu consigo, às vezes, dependendo, às vezes eu consigo ver alguma alteração nesse vetor, né? Algo sendo sobrescrito. Mas vamos ver se o VET continua sendo apontando para aquele endereço. Esse aqui, 736.830. E vamos ver se o array ainda está lá. End do VET após o free. E vamos ver o que tem no VET depois disso. Tá? Vamos printar essas posições, tipo... Vamos ver o que acontece. Não salvei de novo. Ctrl S tá difícil. Bueno. Então, dessa vez, como eu mudei o programa, né, e é dinâmico, aloco memória no 911 e 830. Tá lá, meu vetor continua funcionando. Após o meu free, o VET continua apontando para o mesmo endereço, o que é bom. Bom, então naquele endereço onde eu tinha o VET e tinha antes 54321, neste segundo print array da linha 43, eu estou verificando 00321. Do ponto de vista do programa, todos esses 5 números aí é lixo de memória, tá? Tipo, já sobrescreveu 2 posições, é para isso que tu liberou. Se fosse um vetor estático, isso não ia acontecer, tá? Ia ficar protegido essa porção de memória aqui. Certo? Bom. Então, essa aí foi o primeiro vídeo da AD alocando memória, né? De fato, usando o malloc e o free. Vem mais vídeo por aí, aprofundando mais esse assunto. Por enquanto, estou satisfeito. Muito obrigado e até o próximo vídeo.